Amados, nós estamos na presença de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, amados? Então você diga com seu coração, abra a tua boca assim, sabe, com toda a gratidão ao Senhor. E fala: Senhor, por tudo que o Senhor já fez por mim. Pelo conhecimento, pela palavra revelada, pela tua graça, pelo meu dia a dia, pelo meu caminhar nesta jornada com o Senhor. Temos que ser gratos a Deus. E é o que o Senhor quer de nós, abençoados. Gratidão. Porque o sacrifício não agrada a Ele. O único sacrifício que agrada ao Senhor é esse aqui: louvor. O nosso corpo como sacrifício vivo, santo, para adorar ao Senhor. Mas nessa noite, abençoado, nós sabemos que nós temos uma palavra para nossas vidas, que o apóstolo traz, a palavra profética, a palavra apostólica, a palavra que nos traz esse perfeito entendimento. Mas nós vamos meditar naquilo que o Senhor já tem nos dado gratuitamente. Ou quanto conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor. Nós sabemos que o profeta lá atrás, Amós dizia que meu povo perece por falta de conhecimento. Mas não é o nosso caso. Glória a Deus. Diga, não é o nosso caso. Porque aqui nós somos edificados. Então, glória a Deus, que nós recebemos, né, aqui palavras que edificam. Eu estava descendo, né? A pastora Sueli começou falando, né, deste momento, porque aqui dentro é diferente. Não é como lá fora. Porque você já sai da sua casa com o propósito de vir adorar a Deus. Senhor, eu saio da minha casa e vou prestar o meu culto racional. Vou adorar a Deus, louvar ao Senhor, a minha expressão de louvor. E aí eu desci, a Maria pegou e falou: como é gostoso nesse lugar, né? Eu falei: porque é diferente, nós passamos da porta para dentro. E eu falei: aqui a gente ouve e aprende coisas que lá fora nós não aprendemos, nós não ouvimos nunca. Mas aqui dentro, abençoado, não como a pastora Soleil falou, não só pelo fato de estarmos dentro dessa parede, esse espaço, não, mas por você. Por eu, seu irmão do teu lado, seu irmão da direita, seu irmão de trás, seu irmão da frente, que tem o mesmo modo de pensar que você. Porque o Espírito Santo habita nele e tudo que ele aprende, tudo que nós aprendemos, testifica. Por isso que nós nos reunimos aqui como igreja e esse clima, né, fica uma atmosfera maravilhosa de fé, de manifestação do Senhor, porque nós sabemos que aqui Deus opera. Nós sabemos que daqui nós vamos sair com uma, né, direção de Deus para nossas vidas. E falando em direção, duas coisas, abençoadas. Aí você pode pensar: duas coisas. O que é coisa? Isso aqui é uma coisa, isso é uma coisa. Mas não é coisas, objeto. Eu falo duas dádivas. Dois presentes que Deus tem para nós. E nós, eu falo nós em graça. Nós que ouvimos a graça, que compreendemos pelo Espírito Santo de Deus. Nós que temos os olhos, né, iluminados por esta graça e por este apostolado. Porque senão nós também não agradeceríamos, nós não receberíamos e nós nem saberíamos dessas duas dádivas. Alguém pode falar, mas do que dádiva? De que dádiva a pastora Luzia está falando? Abençoado. Primeiro, Colossenses, capítulo 1. Vocês vão ver que dádiva que o Senhor tem para nós. Duas dádivas. Olha para o seu irmão e fala assim: nós recebemos duas dádivas de Deus. Oh, maravilha. Fala de novo, abençoado, é com fé. Nós recebemos duas dádivas de Deus. Duas bênçãos de Deus. Não, bênção só porque desse aqui, né? Onde nós vamos ler Colossenses 1. Então, são duas bênçãos, são duas dádivas de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Olha a bênção, olha o tamanho da dádiva que o Senhor deu para você. É precioso, abençoado. Olha, eu agarro com as duas mãos, eu seguro, eu coloco, eu guardo bem guardadinho para ninguém tomar. Porque assim, quem é que vai tomar? Vamos ler.
Colossenses 1:9 diz assim, olha a oração de Paulo. E olha o que ele fez, abençoados. Não só para aquela igreja que estava lá, aos Colossenses, mas para nós hoje. Para nós, nos dias de hoje, nós recebemos também essas dádivas, essas bênçãos do Senhor. Olha, Paulo orou pela igreja assim, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Alguém pode falar assim, mas onde é que estão as dádivas? Quais são essas duas bênçãos que Paulo está falando, que nós temos ela em nossas vidas? Abençoado? Vamos ler de novo, para vocês entenderem? Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento. Primeira dádiva, diga, pleno conhecimento. Primeira dádiva, pleno conhecimento. Então, para que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e entendimento espiritual. Segunda dádiva, entendimento espiritual. Qual é a primeira dádiva, igreja? Pleno conhecimento. E a segunda dádiva, entendimento espiritual. Abençoada, agarra essas duas dádivas, essas duas bênçãos na sua vida. Não solte por nada, ainda que te dê milhões. Não solte, não deixe, não abandone. Sabe por quê? O profeta Oséias disse que meu povo perece por falta de conhecimento. Fala em graça, eu já recebi esse pleno conhecimento. Porque Paulo orou para que nós recebêssemos também. Não foi só para a igreja de Colosso, não foi só para os colossenses, foi para nós hoje, nos dias de hoje, que nós recebêssemos o pleno conhecimento. Abençoado, se nós estivéssemos fazendo faculdades, você vai fazer uma faculdade, você faz uma graduação, você faz uma pós-graduação, MBA e vai por aí. Porque você quer o pleno conhecimento sobre aquele assunto, aquela determinada disciplina que você faz. Você não vai parar, porque senão você vai ser só ali um colegial, você não vai saber. Quem está lá no curso superior, ele está muito além. E o que nós recebemos pelo Espírito Santo, o que Paulo orou pelos colossenses e que nós devemos também orar e agradecer ao Senhor é de ter recebido esse pleno conhecimento. Alguém pode falar, o que eu faço com esse pleno conhecimento? Você reina em vida, você supera situações, você é mais do que vencedor, você aprende a viver de vitória em vitória, você aprende a colocar a sua fé em ação. O pleno conhecimento vai te dando, vai te graduando e você vai subindo degraus espirituais da sua vida. Você vai sendo elevada níveis de fé, níveis de conhecimento. Esse é o pleno conhecimento. Glória a Deus, porque se nós, abençoado, não tivéssemos esse pleno conhecimento, qualquer coisinha, qualquer situação, ai, já estou sofrendo, eu já estou chorando, e chora. Abençoado, chorar não. Quando nós temos o conhecimento, você parte para cima, você vai, você enfrenta, porque você sabe como fazer, você sabe como lidar. Quando as situações chegam na nossa vida, o que a gente faz? Com pleno conhecimento? Confissão. Confissão de fé. Ah, eu sei, então está escrito que há anjos a meu favor. Eu vou declarar, eu vou manifestar, viver a glória de Deus na minha vida. Porque se eu não tomar atitude, ou se eu ficar esperando que alguma coisa vai simplesmente, e acontecer de repente, não vai, abençoado. Por isso que esse pleno conhecimento, essa dádiva, ele faz uma diferença muito grande na minha vida. E faz na sua vida, e faz na vida daquele que valoriza. Por isso que o profeta diz, meu povo perece. Então, sem o conhecimento, eu vou sofrer. Nós acabamos de cantar, para que chorar? Para que sofrer? Jesus Cristo já fez tudo por você. Quando eu recebo esse conhecimento, quando eu coloco esse conhecimento em prática na minha vida, eu não sofro mais. Eu vejo, as situações vêm. Ah, pastora Luzia, não passa nada. Ah, amigos, amados e amigos, irmãos. Se eu fosse falar, vocês iam chorar comigo. Mas para quê?
Por que eu vou chorar? Se eu sei que eu sou mais do que vencedora, se eu reconheço que todas as coisas colaboram para o meu bem, eu tenho esse conhecimento, eu sei que tudo vai dar certo, tudo já deu certo, tudo está no controle de Deus, nada. Ai, glória a Deus que nada foge do controle do meu Deus. Eu descanso, eu entro no repouso e eu deixo o mover de Deus, o agir de Deus, os anjos do Senhor ministrar a meu favor, na minha vida, na nossa vida, em diversas situações que nós vivemos nesse dia a dia. E vem a bênção, vem a resposta, vem a manifestação de Deus, vem o milagre. Por isso que Paulo orou e disse, olha, a minha hora não cesso. Ele falava, eu não cesso. Sabe o que não é cessar? Não parar. Não para. Mas não vou parar. Amanhã não vou parar. Depois de amanhã não vou parar. Então nós não devemos parar. Nós não devemos cessar de orar e de falar com o Senhor. Senhor, eu quero mais desse conhecimento. Eu quero estar com esse pleno conhecimento na minha vida. Porque assim as coisas vão acontecer, mas elas vão acontecer de forma suave. Eu vou entender todas as coisas porque eu tenho conhecimento. Porque eu tenho o pleno conhecimento. E aí, isso se torna o fardo leve e suave que Jesus disse. O meu fardo é leve, o meu fardo é suave, não é pesado demais, não é aquela cruz pesada, não é aquela coisa que te arranca as suas forças, não. Você passa, abençoado, porque você passa sabendo que todas as coisas colaboram para o teu bem. E a outra dádiva, a outra bênção é o entendimento espiritual. O pleno conhecimento, quando eu entendo, espiritualmente eu vou subir. Eu vou elevar. Eu vou chegar a entender que tudo aquilo ali que ficou para trás, toda aquela situação, abençoados, eu vou só reduzir ou resumir, resumidamente, algo na minha vida. Então, assim, era uma situação difícil, né? Um processo de separação, aquela coisa toda. E quando eu orava, parava que, sabe, tudo aquilo ali parecia que era impossível, que era difícil, que não tinha saída, que não tinha porta. Mas quando você chega, que você atravessa toda aquela situação, que você chega lá na frente, você olha para trás e falava assim, gente, não era do jeito que eu fantasiei, uma coisa difícil, uma coisa impossível, um sofrimento demasiado, não precisava, nós acabamos de cantar, para que chorar, para que sofrer? Mas quando eu tenho esse pleno entendimento, eu canto assim, eu louvo a Deus de alma, de coração, e eu também vivo em paz. Eu também fico em paz, sabendo que eu estou no repouso. Que Deus fará todas as coisas colaborarem, ainda aquilo que eu não entenda, mas também vai colaborar para o meu bem. Esse é o pleno entendimento. Quando eu percebo, quando eu entendo, eu descanso. Porque eu vou saber, entender que lá na frente, no dia de amanhã, aquilo me serviu para dar glória para o meu crescimento espiritual. Aí vem o quê? O entendimento de tudo aquilo que nós passamos às vezes. Nós passamos algumas situações e no momento a gente não aceita ou não quer, mas o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, já é um passo, eu também vou vencer. Porque todas as coisas colaboram para o meu bem. Eu vou entender que isso também é mover de Deus. Isso também é permissão de Deus. E o conhecimento me traz essa paz. Me traz essa segurança de saber que nada daquilo vai me deixar para trás, mas que eu vou avançar. Amém, amados? Então, abençoado, olha, são duas dádivas que nós temos e que nós devemos valorizar para nós reinarmos em vida. Porque quando eu tenho esse entendimento, quando eu entendo que esse é o agir de Deus, me dando esse perfeito entendimento, ele me faz
triunfar, Ele me faz vencer sobre problemas, sobre situações, enquanto vida eu estiver aqui na terra. Porque nós sabemos que a nossa morada é lá no céu, nossa mansão está nos esperando, e que lá não tem doença, lá não tem choro, lá não tem situações difíceis, lá não tem dívida, lá não tem nada. Então, enquanto nós vivermos aqui, e o Senhor dá esse entendimento para nós, o quê? Reinarmos, vencermos, pularmos as muralhas e reinarmos em vida. Porque alguém pode falar, para que eu quero o pleno conhecimento e para que eu quero esse entendimento espiritual? Para você reinar em vida. Para quando vier as lutas, você saber como orar, você saber como vencer, você saber como passar por situações, confessando, falando, declarando como está escrito. Declarando como está escrito. Olha uma palavra que o sábio Salomão disse lá em Provérbios 7. Provérbios 1. Provérbios 1, versículo 7. O sábio Salomão nos dá uma lição de vida aqui. 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Oh, glória a Deus. Então, eu recebo esse conhecimento quando eu tenho temor. Porque qualquer pessoa que leva uma vida de qualquer jeito, ele não tem conhecimento. E as lutas se tornam difíceis. Qualquer problema se torna uma muralha, uma serra, um mar intransponível. Por quê? Ele não tem o conhecimento. Porque ele não tem o pleno conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas diga assim, glória a Deus que eu não desprezo nem a sabedoria, nem o conhecimento. Eu agarro, eu ato no meu pescoço, como o salmista diz, eu seguro, eu prendo no meu pescoço, no meu coração, na minha mente, porque isso nos faz mais do que vencedores. Esse conhecimento, esse pleno conhecimento nos faz triunfar, nos faz reinarmos em vida. Mas, pastora Luzia, reinar em vida é ter carros, ter casa, não abençoado. Reinar em vida é quando você tem situações, porque todo mundo tem situações na vida, e que você passa por elas sem deixar se envolver, sem sofrer, sem se lamentar, sem reclamar, dando glória a Deus, confessando a palavra, vivendo o momento, um dia de cada vez, esperando o melhor acontecer, confissão de fé, o justo vive por fé, e você vai declarando a anjo em meu favor, porque abençoados, todos os dias nós temos uma rotina. Eu não sei a sua vida, mas da minha, a sua, todo mundo nós temos a rotina. A gente trabalha, a gente vai para casa, a gente tem filho, a gente tem marido, quem não tem, tem filho. Todo mundo tem uma vida secular. Mas para você colocar essa vida toda organizada e você ter ainda um tempo aqui, você tem que ter esse pleno, porque essa vida espiritual te faz você mais do que vencedor e te ajuda na sua vida secular, familiar, na tua vida financeira. Tudo depende, porque eu até estava conversando nesse final de semana com alguém, eu falei, vida espiritual é assim, é uma coisa que é equilibrada. Se você está bem espiritualmente, toda a sua vida material, sentimental, ela vai estar equilibrada. Se espiritualmente você não está bem, você não tem pleno conhecimento, a sua vida, quem sabe, financeira pode desabar, a emocional pode desabar, porque tem pessoas aí que pode até estar bem financeiramente, mas, gente, passa por situações que lamentam, que reclamam, que falam, ela não tem direção. Aí eu falo, não tem o pleno conhecimento. A situação chegou, abençoado, chegou, mas maior é Deus que está na minha vida. Levanta de manhã cedo confessando, olha, Senhor, está escrito que o Senhor dá ordem aos teus anjos, então hoje o melhor de Deus vai acontecer. Eu recebo que este dia será maravilhoso, eu receberei a bênção do Senhor, manifestação do Senhor na minha vida, na minha família, no meu emprego, no meu trabalho, meus familiares. Abençoado, você tem uma boca, basta você falar como está escrito. Você vai adquirir uma experiência com Deus, coisa linda. Começa a falar, vai pela rua, eu vou às vezes pela rua andando, cantando, ou falando com Deus. Eu falo, meu Deus, quem passa por mim pensa, essa já ficou doida. Mas eu falo, não tem importância porque eu vou falando com meu Deus, eu vou falando com os meus anjos, eu vou declarando e tudo colabora para o meu bem, tudo termina bem para a glória de Deus. E eu vejo o manifestar de Deus, eu vejo o agir de Deus, porque houve uma confissão.
Houve uma declaração. Agora, se eu pego esse conhecimento, embalo, guardo, ponho um lacinho de fita e guardo lá dentro do baú, debaixo de 7 chaves, vai fazer efeito na minha vida? Não, abençoado, então põe em prática. Põe em prática, abençoado. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Não deixa que as lutas, que as coisas que acontecem nessa vida te deixem triste, te deixem abatido, sabe, chorando ou sofrendo. Não, você não precisa mais. Você tem um conhecimento, você tem essa palavra abundante na tua vida. Declare, fale bem alto para o Deus e o mundo ouvir. Sou mais que vencedor, eu sou abençoado, tudo colabora para o meu bem. E profetiza. Eu não sei qual a sua área da sua vida que tem alguma pendência, mas chame à existência as coisas que não são como se já fosse. Senhor, está escrito, está escrito, está escrito. Não foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto? Dizendo, está escrito, está escrito. Então, você dizer como está escrito. É você proclamar, você falar, você confessar como está escrito. E aí vem a bênção de Deus. Aí você vê o resultado desse pleno conhecimento surtindo um efeito na tua vida. E para nossa meditação, nós vamos lá em Romanos agora, abençoado. Romanos 12. Porque Paulo nos dá uma lição de vida aqui. Glória a Deus. Portanto, Romanos 12, verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim, foi o que nós acabamos de fazer. Louvar a Deus, adorar a Deus, que é o nosso culto racional, com perfeito entendimento. Verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Oh, glória a Deus! Se eu tenho entendimento, eu não vou sofrer desnecessário. Se eu tenho entendimento, eu vou proclamar a palavra como está escrito e vou viver de fé em fé, de vitória em vitória. Não vou ficar chorando, sofrendo, porque eu recebi uma instrução do meu apóstolo, aqui Paulo, que ele diz, olha, então, não vos conformeis com este mundo. Você vai se conformar com a situação, abençoado? Se está sofrendo, se está com enfermidade, se tem problema na casa, se tem problema na família, levanta a tua voz, levanta do teu comodismo, levanta do teu ego, levanta da falta de conhecimento e começa a ler, começa a proclamar, começa a profetizar, abençoado. Sabe o que é profetizar? Senhor, eu não recebo nada de negativo, eu recebo que a minha mente está transformada, que o Senhor já me usou para a glória de Deus, que a mente de Cristo está minha mente também está renovada, que os meus olhos já foram iluminados. Eu não posso mais olhar essa situação, eu não posso mais aceitar, mas declarar como está escrito, que há anjos ministrando em meu favor. Então, abençoado é não se conformar, é partir para cima com entendimento, declarando a palavra, confessando e dizendo, porque o nosso entendimento vai mudar. A partir do momento que você confessa, você não vai ver mais aquele como um problema grande, como um problema enorme, como a intransponível situação. Mas que ele vem, sabe, para te fazer melhor. Que a situação que acontece na nossa vida é para nos dar, um up na vida espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E se eu tenho o meu entendimento renovado, eu vou experimentar o que é abençoado. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que eu recebo e eu experimento essa boa e perfeita vontade de Deus? Agradável vontade de Deus. Quando eu tenho
O pleno entendimento. Oh, glória a Deus. Você já parou para pensar, abençoado? Eu acho que as pessoas aqui não entenderam o que é ter pleno entendimento. Sabe, receber o pleno entendimento, abençoado, é receber essa palavra que te edifica. É receber essa palavra que te coloca no prumo da direção de Deus para a tua vida. Para obter resultados positivos. Para ter vitórias com Deus. Para não ser um crente fracassado. Um crente que fica murmurando ou reclamando ou dizendo que não dá, que não pode. Não diga isso. Mas olha, como diz a palavra, eu tenho pleno entendimento. Eu recebi do Senhor olhos iluminados. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, amados? Glória a Deus. Você tem o pleno entendimento. Seja você mais que vitorioso. E para finalizar, abençoado, o que eu disse? Nós recebemos 2 dádivas de Deus. Pega essas dádivas, coloque elas em prática. Passa todo dia assim, ó, Elisa, pleno conhecimento de Deus na minha vida. Entendimento espiritual na minha vida. Porque quando você entende as coisas espiritualmente, é o que Paulo diz, que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. O natural não entende porque está na carne. Mas o espiritual, ele entende bem todas as coisas. Então, o entendimento espiritual. Pega esse pleno entendimento e pega esse entendimento espiritual e abrace. Porque são 2 dádivas de Deus. O Senhor deu para nós o pleno entendimento. E é esse, sabe, nós devemos valorizar. Sabe, como uma pedra preciosa. Guarda no teu coração e fala, não receba coisas negativas. Eu tenho um pleno entendimento. É para lutar, é para falar, é para declarar, é para confessar, porque o entendimento você já tem. Você já recebeu e você é mais do que vencedor. Amém, amados? Então, graça e paz, vamos guardar as nossas 2 dádivas que nós recebemos do Senhor, que é o pleno entendimento. Graças a Deus por isso, né, abençoado? Graças a Deus por isso. Amém? Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos nos receber o nosso Glória apóstolo Marcos Gomes. Para a glória de Deus.